Olá, seja muito bem-vindo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar com você que quer parar de fumar maconha. E antes de mais nada, eu faço questão de deixar claro aqui para você no início desse vídeo qual que é o meu objetivo ao gravar esse vídeo, tá certo? O meu objetivo aqui é te ajudar a vencer o vício na maconha. Então, se você percebe aí que você está fumando muita maconha, se você percebe que de repente você perdeu o controle sobre o uso da substância, né? Esse vídeo aqui então é para você. Beleza? Eu quero te ajudar a conseguir vencer esse vício, a acabar com esse vício aí na sua vida, tá certo? E tem uma coisa que é fundamental você entender para você conseguir vencer o vício na maconha, que é o seguinte, presta muita atenção. Eu quero que você que está me ouvindo nesse momento tenha uma certeza dentro de você, tá? Tenha essa certeza dentro de você. É totalmente possível vencer o vício na maconha. Tá? É possível você deixar de usar compulsivamente a maconha. E eu faço questão de dizer isso porque muitas pessoas não acreditam que é possível parar de fumar maconha. Por isso que um primeiro passo fundamental é justamente você começar a enxergar a verdade e mudar essa crença aí que de repente está instalada na sua cabeça de que maconheiro não para, né? Maconheiro dá um tempo, né? Isso não é verdade e eu posso te provar isso e eu vou te provar isso inclusive, tá certo? Então, primeira coisa, aceita aí uma coisa na sua vida. Você é 100% capaz de parar de fumar maconha. Eu tenho certeza absoluta, tá? Que você é 100% capaz de parar de fumar maconha. Aí você pode me falar, mas eu já tentei várias vezes por vários anos e até hoje eu nunca consegui. Né? Pois é, e o que eu tenho para te dizer é muito simples. Você tentou do jeito errado, tá? É possível tentar do jeito errado. Então, não ache que só porque você tentou e não conseguiu, que você não é capaz de conseguir. Eu também tentei errado inúmeras vezes na minha vida. Eu fiquei anos e anos e anos tentando parar de fumar maconha e eu não conseguia. E hoje eu sei que eu só fiquei ali anos e anos e anos tentando parar, por quê? Porque eu estava tentando errado, né? Aquele famoso murro em ponta de faca. Eu ficava ali, ó, dando murro em ponta de faca, murro em ponta de faca, né? E é claro que eu não ia conseguir parar, percebe? Eu só consegui parar realmente quando eu comecei a fazer as coisas diferentes na minha vida. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me desenvolver como ser humano, né? Quando eu comecei a ter ali os conhecimentos certos sobre a mente humana, né? Sobre a psique humana, sobre os vícios, sobre como vencer um vício. Né? Você tem esse conhecimento sobre como vencer um vício? Talvez não. Sobre como mudar um hábito. Né? Aí sim, quando eu tive acesso a todos esses conhecimentos, eu comecei a aplicar esses conhecimentos na minha vida, na prática. Quando eu comecei a realizar uma série de mudanças na minha vida prática e na minha vida interior também, né? Na minha mentalidade, nas minhas crenças, nos meus pensamentos, aí sim, nesse momento, eu consegui parar. Né? Mas antes disso, eu ficava naquela, né? Eu parava por um tempo, aí depois eu recaía, aí depois eu desistia de parar, eu me entregava ali para o uso diário de novo, né? Eu chegava no fundo do poço, daqui a pouco eu não estava mais aguentando fumar maconha, né? E aí ficava ali um tempo sem de novo, e aí ficava tudo bem, tudo começava a andar, minha vida começava a melhorar, eu começava a conseguir fazer as coisas, me desenvolver, né? Aí eu ia lá e usava de novo. Né? Então, eu vivi esse ciclo por anos da minha vida, né? E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, né? E talvez essa possa ser exatamente a realidade que você se encontra nesse momento aí da sua vida, tá? Então, quando eu fumava maconha, né, praticamente todos os meus amigos também fumavam. Né? O meu meio social naquela época era só de pessoas que fumavam maconha. E eu lembro que uma das pautas muito recorrentes desse grupo de amigos que fumavam era justamente sobre a necessidade de parar ou pelo menos dar um tempo. Né? Era muito comum a gente falar assim, pô, preciso parar de fumar, eu tô fumando muito, eu vou dar um tempo, eu vou ficar aí uma semana sem fumar para desintoxicar, eu vou ficar umas 2 semanas sem fumar. Né? Isso sempre era um assunto ali muito recorrente no nosso meio. Né? Por quê? Porque por mais que a gente quisesse fumar, por mais que a gente gostasse ali da onda, da sensação da maconha, a gente conseguia perceber também que a maconha estava fazendo uma série de malefícios nas nossas vidas, né? Todo mundo praticamente ali daquele nosso meio de amigos que sempre fumavam, estavam juntos ali, né, conseguia perceber isso com muita facilidade. Né? Então, essa ideia, né, de querer dar um tempo, de querer parar, era uma coisa que de vez em quando aparecia ali nas nossas conversas.
Mas, no geral, né, isso ficava só realmente na conversa, ninguém tinha iniciativa ali de fato de chegar e ficar sem fumar, né, e eu era um dos poucos naquele grupo ali de pessoas que às vezes ficava sem fumar por um tempo, né, mas aí depois de um tempo, né, esse meio social acabava ali me engolindo de novo e eu acabava voltando a fumar, né. Mas por que que eu estou te dizendo tudo isso? Presta atenção. Estou te dizendo tudo isso para você entender que eu vivi, né, a mesma coisa que talvez você esteja vivendo nesse momento, né, de querer parar e não conseguir, de parar, conseguir ficar um tempo sem e depois recair. Né? Eu vivi isso por muitos anos da minha vida, até eu entender, né, que daquele jeito que eu estava tentando, né, não ia dar certo. E como eu sou teimoso, né, eu acabei ficando ali tentando daquele mesmo jeito, errando as mesmas coisas várias e várias e várias vezes, né, fazendo as mesmas ações e esperando ter resultados diferentes. Né? Isso aí é uma coisa que é impressionante. Né? Eu lembro que nessa época teve uma frase, inclusive, que me marcou muito. Dizem que essa frase é do Einstein, eu não sei se essa frase é do Einstein de fato, mas seja de quem for, é uma frase aí muito precisa que diz o seguinte: insanidade é você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar ter resultados diferentes. Né? Eu lembro que essa aí foi uma das frases que ficaram marcadas ali na minha mente nesse período ali que eu estava querendo parar. Né? Uma das frases que me fizeram começar a entender realmente o que eu precisava fazer para conseguir parar. Né? Eu precisava fazer as coisas diferentes. Eu comecei a enxergar isso. Eu precisava fazer coisas que eu nunca tinha feito. Né? E foi ali nesse momento, né, que eu comecei justamente a mergulhar intensamente no meu processo de mudança. Né? Então pensei, né, já que eu estou insatisfeito com a vida que eu estou levando, já que eu estou insatisfeito com os meus resultados, já que eu estou insatisfeito com as minhas conquistas profissionais, com as minhas conquistas pessoais, já que eu estou aqui insatisfeito com os meus relacionamentos, né, com o meu corpo, com a minha saúde, né? Já que eu estou insatisfeito com quem eu sou como ser humano, né? Então eu vou começar a fazer tudo diferente na minha vida, né? E vamos ver o que acontece. Segundo Einstein, né, se eu fizer tudo diferente, eu vou ter um resultado completamente diferente. Pior do que estar aqui, eu acho muito difícil ficar. Então, vamos embora. Né? E a partir dali, eu comecei a treinar, eu comecei a me alimentar bem, eu comecei a focar no meu desenvolvimento intelectual, no meu desenvolvimento humano, comecei a estudar, comecei a focar no meu trabalho, comecei a aprender a trabalhar direito, né? Comecei a desenvolver habilidades na minha vida, né, que eu não tinha, organização, rotina, gestão do tempo, produtividade, foco, clareza. Né? Comecei a focar também na meditação nessa época. Foi aí que tudo começou. Esse aí foi o start da minha mudança. E aí sim, depois que eu mudei, depois de muito suor, depois de alguns anos nessa jornada, depois de muito enfrentamento comigo mesmo, depois de muito me desafiar, depois de muito me superar, depois de muito errar, né, e aprender com os meus erros, né, muitas vezes os mesmos erros repetidos. E aí eu percebi que eu não era o único que não conseguia parar de fumar maconha. Eu não era o único que tinha essa dificuldade na vida, né? Porque eu olhei para o lado e eu vi ali claramente que a maconha estava prejudicando a vida de todos os meus amigos, todas aquelas pessoas que eu tinha ali mais contato naquela época. Né? Alguns deles até queriam parar, alguns deles até queriam dar um tempo, mas eles não conseguiam dar esse primeiro passo. E foi aí então que eu decidi aprender, né, como é que eu poderia ajudar outras pessoas a superarem o vício na maconha. E aí, depois de um tempo, foi quando eu criei justamente o movimento No Back. E aí, nesse tempo, já se vão quase 4 anos de movimento No Back. E aí, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui para o canal, quando eu criei a comunidade No Back lá no WhatsApp, quando eu comecei a atender também pessoas diariamente através da psicoterapia, pessoas que estavam ali vivendo a mesma situação que eu tinha vivido há alguns anos atrás, né? E principalmente quando eu descobri que eu era realmente capaz, né, de ajudar as pessoas a saírem dessa situação, ajudar as pessoas a mudarem de vida, a se libertarem do vício. Nesse momento ali, eu encontrei o meu propósito de vida. Porque até então, né, era uma vontade que eu tinha dentro de mim, mas eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia se, sei lá, de repente, a cultura canábica ia cair em peso em cima de mim. Eu não sabia se eu era capaz de ajudar uma pessoa a sair do vício na maconha. Eu não sabia realmente se eu era capaz de conduzir essa pessoa, guiar essa pessoa, acolher o sofrimento dela, entender, né, o que estava prendendo ela no vício e orientar ela para ela conseguir sair.
né? E hoje, então, depois de quase 4 anos de movimento no back, depois de alguns anos aí atendendo e ajudando individualmente algumas centenas de pessoas, né, eu consegui ter essa certeza, eu consegui realmente descobrir que realmente eu consigo fazer isso, eu consigo te ajudar a parar de fumar maconha. E é por isso, inclusive, que eu tô aqui mais uma vez me dispondo, né, e te convidando a contar comigo, né? Eu sei que o vício é paralisante, tá? Eu sei que talvez você esteja aí paralisado numa zona de conforto, né? Eu sei que é difícil dar o primeiro passo para você parar, né? Eu sei que é difícil você se manter longe também, né, depois de ter dado o primeiro passo. Eu sei de tudo isso, né? Eu sei porque eu passei por isso, né? E porque eu ajudo aí diariamente pessoas nessa mesma situação, né? Eu sei que uma parte de você quer parar de fumar, mas uma outra parte não quer parar. Outra parte quer continuar usando porque você gosta do efeito, né? Eu sei porque comigo foi exatamente assim, né? E é assim com todo mundo, né? Todo mundo que está viciado passa por isso. Ter esse dualismo dentro de você não te impede, né, de conseguir parar, tá? Isso daí é normal. Se existe dentro de você uma parte que quer parar, né, isso aí é suficiente para você conseguir. Ainda que exista também uma outra parte que não quer parar e que quer continuar usando, né? Eu fumei maconha por praticamente 10 anos da minha vida. Eu fiquei ali praticamente 5 anos tentando parar e eu não conseguia, né? Eu ficava um tempo e depois eu acabava recaindo de novo, né? E desde que eu parei, né, desde que eu comecei a ajudar as pessoas a parar, eu já pude ajudar milhares de pessoas a vencer o vício na maconha, a vencer completamente o vício, né? Eu conheço a dor do vício, eu já vivi essa dor, eu sei do sofrimento que é, né, você ser vencido por uma droga. Eu conheço o sentimento de impotência, de fraqueza, de culpa, de desânimo, né, de falta de motivação, de vontade de desistir, né? Eu também vivi tudo isso, né? Eu conheço o que faz uma pessoa ficar presa no vício, né? O que impede uma pessoa de conseguir parar, né? Por que ela sempre recai da mesma forma? Por que ela não está conseguindo, de repente, dar o primeiro passo? Por que ela está paralisada? Como é que ela sai dessa paralisia, né? Eu sei que a maioria das pessoas não tem esse tipo de conhecimento e está tudo bem, né? Realmente não é para todo mundo ter esse tipo de conhecimento. É para isso que existem profissionais especializados, né? É por isso que eu sou especialista no vício em maconha. É por isso que eu decidi me especializar, focar todos os meus estudos, todo o meu foco, toda a minha energia em resolver um problema, né? O problema do vício na maconha, né? E agora eu estou aqui justamente para te ajudar, tá certo? Depois de eu mesmo conseguir parar, depois de poder ajudar aí pessoas que estavam ali em situações inimagináveis, né? Situações que se eu te contasse, né, provavelmente você nem acreditaria, né? Pessoas que fumavam há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, pessoas que traficavam, pessoas que fumavam mais de 10 baseados por dia, pessoas que fumavam flor, pessoas que fumavam haxixe, ice, né? Então, depois de ter contato diretamente com pessoas que fumavam altas concentrações de THC diariamente e ver que elas conseguiram parar, né, que hoje elas já não estão, né, fumando há mais de um ano, né? Depois de tudo isso, eu realmente acho que eu posso vir até aqui, né, e te falar que você é 100% capaz de parar de fumar maconha, né? Se você está tentando e você não está conseguindo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Eu posso te garantir isso, tá? Então, aplique a frase do Einstein na sua vida, assim como eu apliquei lá atrás na minha vida. Insanidade é você fazer sempre a mesma coisa esperando ter um resultado diferente. Isso aí é própria definição de insanidade, percebe? Eu tenho certeza, né, que você é capaz de parar de fumar maconha, né? Você não nasceu fumando maconha. O vício foi uma construção na sua vida, ele foi construído, né? E se você construiu, você também pode destruir, né? Dá trabalho destruir? Dá trabalho, mas é possível, percebe? É totalmente possível você superar esse vício aí na sua vida, mas também eu preciso ser aqui extremamente sincero com você, né? Talvez você não consiga sozinho, ou talvez sozinho você leve 5 anos como eu levei, né? Ou talvez sozinho você leve 10 anos, né? Eu não sei, eu não te conheço, mas o que eu tenho certeza é o seguinte: se você tiver a orientação de alguém que já passou por esse caminho, né? De alguém
que já conduziu milhares de outras pessoas a vencerem o vício, né, através de uma metodologia já comprovada, uma metodologia que funciona, baseada na terapia cognitivo-comportamental, que é hoje a linha terapêutica mais usada no tratamento de cannabis no mundo inteiro. Né? Tenho certeza que se você tiver essa orientação, né, que eu posso te dar, as suas chances de conseguir parar aumentam muito. Né? E se você levaria aí anos tentando sozinho de repente, talvez a gente consiga resolver esse problema em alguns meses, né? Em alguns poucos meses, como é o caso da maioria dos meus pacientes. Então, se você quer que eu te conduza através de um processo terapêutico desenvolvido para te ajudar a vencer o vício na maconha, eu deixo aqui o meu convite para você, tá? Se você quer a minha ajuda, é só você clicar no botão que está aqui embaixo desse vídeo, você confirmar o seu interesse aqui embaixo, que a gente vai estar marcando a nossa primeira sessão o quanto antes, beleza? Conta comigo e eu te vejo lá.